Atenção, este vídeo tem spoilers. Um dos grandes lançamentos de terror desse ano que mais me deixava ansioso era o novo Pânico. Pois é, não chamaram esse aí de Pânico 5, só de Pânico mesmo, que nem o original. Enfim, eu tava ansioso porque eu sou fã e eu considero essa franquia como uma das mais sólidas do terror. Pois é, eu finalmente conferi o filme esses dias e... putz, que decepção. Beleza, ele até que diverte, mas quando o filme acabou, eu percebi que Pânico sofreu com um triste destino. A franquia se tornou o que ela mais criticava. Como assim? Bom, vamos relembrar o impacto causado pelo filme original. Quando o Pânico de Wes Craven chegou aos cinemas, ele sacudiu o gênero do terror por conta de um elemento principal, a metanarrativa. Esse era um filme de terror que falava explicitamente sobre o fato dele ser um filme de terror. Personagens citavam clássicos como Halloween e Sexta-feira 13, eles debatiam os clichês do terror, eles tiravam sarro da indústria do cinema que produzia essas obras. E se tem algo que fez essa metanarrativa funcionar tão bem, foi o uso de uma técnica chamada, em inglês, de lampshading. O lampshading é quando uma história aponta propositalmente para suas falhas, digamos assim, para fazer graça disso e depois seguir adiante. É aquela tática de tirar sarro de si mesmo para evitar que os outros façam isso com você. Um ótimo exemplo disso no primeiro Pânico é quando o Randy está assistindo Halloween e reclama que a Laurie não olha para trás enquanto o assassino se aproxima, sendo que ele mesmo deveria estar olhando para trás enquanto o assassino se aproxima dele. É o filme usando um clichê do terror, mas mostrando pra gente que ele sabe que tá usando um clichê do terror. E tem várias outras cenas assim no longa. Significa então que o primeiro Pânico apontava o dedo para as tradições do terror ao mesmo tempo em que ele seguia essas tradições de forma muito sincera. Ele não estava diminuindo os filmes slasher, mas sim homenageando eles e dando continuidade ao legado, só que de um jeito extremamente único. Foi esse equilíbrio que fez o primeiro Pânico ser tão popular e tão aclamado, a ponto de hoje ser considerado um dos filmes de terror mais importantes já feitos. E com o sucesso de bilheterias, era quase inevitável que viessem as continuações. Mas aí surge um desafio. Como manter aquele ar de novidade pós-moderna com os outros filmes? Bom, em Pânico 2, a metanarrativa fala sobre as continuações de filmes. Ok, não tem o mesmo impacto do primeiro, mas ainda é algo diferente e bem feito. Aí o 3 é meta porque ele fala sobre como concluir uma trilogia. Beleza, era o fechamento de uma trilogia. Justo. Anos depois, fizeram Pânico 4, que comenta sobre franquias de terror que insistem em lançar continuações e refilmagens depois de muito tempo. Ok? Ainda é uma piada que não tinham feito antes, mas estava evidente que a ideia começava a perder força. Aí, anos depois, chega esse quinto filme. E como é que ele se sai? Para surpresa de quase ninguém, eles fazem mais do mesmo. A mesma ideia de um novo Ghostface, a mesma estrutura de investigação, o retorno de personagens clássicos e, é claro, o mesmo uso de metanarrativa para tirar sarro dos clichês. Por exemplo, quando a Sam descreve o novo caso, ela também está falando de como funcionam essas continuações infinitas de terror. And every decade or so, some idiot gets the bright idea to put on the mask, kill his friends and get famous too. E lembra como eu reclamei agora há pouco de não terem chamado esse filme de Pânico 5 para só chamarem de Pânico? É que essa virou uma tendência nos últimos anos. Fizeram o mesmo com o Halloween de 2018 e com o título em inglês do novo Massacre da Serra Elétrica. Pois é, o novo Pânico já imaginou que a gente reclamaria disso, então eles incluem essa cena aqui. Mas o maior exemplo de lampshading mesmo é quando o filme fala sobre o conceito de requel. Essa é uma mistura das palavras reboot, em inglês para recomeço, e sequel, em inglês para continuação. Ou seja, aqueles filmes que parecem que vão contar uma história diferente com novos personagens, mas sempre trazendo de volta personagens e ideias do filme original. Like the new Halloween, Saw, Terminator, Jurassic Park, Ghostbusters, even Star Wars, it always goes back to the original. E adivinha o que acontece? O próprio filme admite que é exatamente esse tipo de continuação. Os personagens novos, o retorno dos personagens clássicos, a morte de um desses protagonistas clássicos,
E no ato final eles vão mais fundo. Eles revisitam a mesma casa do clímax do primeiro filme. Eles reconstituem cenas do Pânico original. Eles até reutilizam a reviravolta do primeiro filme, a do assassino na verdade ser duas pessoas, sendo uma delas o namorado da heroína. Ah, e claro que não foi por falta de aviso do próprio filme. Rule number 1, never trust the love interest. O novo Pânico mostra então que ele está seguindo à risca a fórmula metanarrativa da franquia, tirando sarro de tendências que eles mesmos acabam seguindo depois. Sendo assim, dá pra dizer que o filme tá se mantendo fiel às tradições da série, não é? Bom, sim, só que isso não basta mais. Aquela metalinguagem que funcionava tão bem no Pânico de 25 anos atrás, agora não impressiona do mesmo jeito. Mas por que será? Por que essa metanarrativa não tem mais a mesma força? Para começo de conversa, porque o metacomentário do novo Pânico é basicamente o mesmo dos 3 filmes que vieram antes. Ok, eles podem até usar termos novos, tipo requel, mas, no fundo, essa é mais uma continuação de Pânico que fala sobre fazer continuações. Do mesmo jeito que foi no 2, no 3 e no 4. Depois de tantas vezes, começa a perder a graça. Oh my god, he's making a requel. E se a gente der uns passos para trás e olhar para esse novo filme dentro do contexto maior da cultura pop atual, a gente vê ainda mais fraquezas da metanarrativa. Para começo de conversa, pelo fato de que isso não é mais tão novidade. Muito graças a obras como O Primeiro Pânico, mais filmes e séries passaram a usar essa abordagem autoconsciente, inclusive trazendo personagens que falam de cultura pop e dos clichês. O que antes era super diferente virou algo muito mais comum. Então a postura pós-moderna do novo Pânico não se destaca mais como antes. Mas o pior mesmo é que o novo Pânico sequer consegue se diferenciar das grandes franquias atuais de Hollywood. E isso é claramente algo importante para essa série, já que Pânico sempre se comparou com outras franquias. O que nos leva ao X da questão. Com quem esse novo Pânico está se comparando? Vamos lembrar do primeiro filme. Ele era uma resposta ao que tinha vindo antes dele. O Pânico original olhou para um legado deixado por outros longas e disse: a gente vai seguir esse caminho também, mas do nosso jeitinho. E assim eles mostraram uma nova forma de fazer terror. Já esse novo Pânico não é uma resposta ao que veio antes. Ele é uma resposta ao que existe hoje na indústria. E isso poderia ser uma ótima saída para fazer o filme se diferenciar das modas atuais. Aliás, a gente vê um relance disso quando o longa faz piada com a ideia do pós-terror ou do terror elevado. What does that mean, elevated horror? You know, it's like scary, but with complex emotional and thematic underpinnings. Uma fala dessas diverte porque essa é a forma do filme de alfinetar quem acha que terror mais despretensioso, como Pânico, é inferior a essas obras mais recentes que alguns ainda insistem em chamar de pós-terror, tipo O Babadook ou Hereditário. Isso tinha muito potencial de virar um comentário maior no longa. Seria Pânico dando uma resposta autoconsciente a uma tendência atual, esse conceito besta do pós-terror. Mas, infelizmente, o filme abandona essa crítica num piscar de olhos. E, em vez disso, ele muda o foco para aquela questão de continuações que repetem os originais. E o pior é que eles não têm intenção nenhuma de se diferenciar das franquias que praticam isso. Pelo contrário, o novo Pânico nos diz: todo mundo em Hollywood agora tá fazendo isso, então a gente também vai seguir essa fórmula à risca. Eles tiram sarro da tendência, mas sem se esforçar para desviar de verdade dela. Percebe então como as coisas mudaram? Antes, Pânico usava metalinguagem para subverter o padrão da indústria. Agora, Pânico usa metalinguagem para se adequar ao padrão da indústria. But really was the best choice for the movie. Agora, que fique bem claro, o novo Pânico é sim um filme minimamente divertido. Algumas das cenas de ataques do Ghostface nos deixam realmente engajados. A performance do elenco clássico é reconfortante, e o mistério da identidade do assassino sempre prende a atenção. O que já mostra que um filme fraco da série Pânico ainda consegue ser melhor do que 80% dos filmes de terror lançados por Hollywood hoje. Mas quando você olha para o que esse filme faz com o legado de Pânico, é inevitável sentir uma certa tristeza, porque o novo longa mostra como a série acabou caindo na mesma armadilha que ela tentou desarmar décadas atrás.
O Pânico original tinha denunciado como muitas séries de terror nasceram como obras subversivas para depois virarem franquias longas, formulaicas e sem inspiração. E aí vem esse 5º capítulo que faz Pânico parecer uma franquia longa, formulaica e sem inspiração. E o pior é que eles assumem que estão fazendo isso, achando que essa piada autodepreciativa vai ser suficiente pra gente relevar tamanho conformismo. Só que isso não basta mais. Então, o triste destino de Pânico é que aquela franquia tão subversiva de terror virou o que ela mais criticava. A resistência virou o status quo. E isso é algo muito frustrante de se ver. E não tem piadinha autoconsciente pós-moderna que consiga disfarçar esse fato. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E o que vocês achariam de participar de um cineclube comigo? Essa é uma das recompensas que eu ofereço para quem apoia a nossa campanha do Apoia-se. Nossos apoiadores ajudam a financiar o nosso trabalho todos os meses e, para agradecer, eu produzo conteúdos exclusivos. Tem recomendação de filme, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês via videoconferência. Você confere todos os detalhes da campanha clicando no link que está aqui embaixo na descrição. E se quiserem me ouvir falando ainda mais sobre cinema, vocês podem escutar o meu podcast, o Cena Aberta, que sai 2 vezes por semana, e vocês também podem me acompanhar nas redes sociais, usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.